todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Deuteronômio, capítulo 1, versículos 26 até o 28. E destacamos o versículo 26, que diz assim: Mas vocês desobedeceram à ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. O tema de hoje é: mesmo sendo difícil, vamos seguir na fé. Aquele povo antigo, o povo de Israel, que foi tirado do Egito, da casa da servidão, eles eram escravos lá no Egito, e Deus os socorreu e levou eles para a terra que Deus já tinha dado para Abraão, Isaque, Jacó e assim por diante. Então era daquele povo, não era que era de outros povos. Mas quando eles saíram para ir para o Egito e outras localidades, então outros povos se instalaram lá e roubaram a terra que Deus tinha dado para Abraão. Agora eles, nada mais, nada menos, iriam só recuperar a terra que antigamente já era deles. É claro que gerações bem antigas. Então eles deveriam ir lá agora tomar posse dessa terra. Mas o que eles fizeram? Ficaram com medo. Medo daquela gente. Mas como ficaram com medo se Deus demonstrava o seu poder, tirando eles do Egito, jogando pragas sobre os egípcios, depois abrindo o mar para eles passarem em seco e sucumbiu, no caso, os soldados egípcios. Depois deu maná no deserto, deu sombra durante o dia, à noite uma luz forte, uma tocha de fogo na nuvem, que era o próprio Senhor, fez o tabernáculo, a presença de Deus, o culto. Tinha tudo isso e assim eles foram seguindo para frente. Tinham os mandamentos, a arca da aliança, tinham tudo. Agora era para cumprir a ordem de Deus de tomar posse da terra que era deles. Mas eles ficaram com medo, medo das pessoas. E Deus tinha falado que ele iria adiante lutar por eles. Mas o medo fez com que eles desistissem. Ficar com medo e desistir, isso é normal também para nós. Quantas vezes temos medo disso, medo daquilo, vamos ter medo disso lá, que isso não vai dar certo, e o nosso planejamento estava sendo bem feito, mas o medo nos fez voltar. Medo nos faz perder. É claro que às vezes a coragem demais também não é boa, não era boa, porque pode nos levar a uma ilusão nos negócios, no trabalho e assim por diante. Mas o medo, ele de certa parte nos atrapalha. E aquele povo atrapalhou muito, porque eles ficaram com medo, mas eles começaram a não crer mais em Deus e, não acreditando mais em Deus, eles acreditaram que aquelas pessoas eram mais fortes. Então eles tinham mandado uns espias para averiguar aquele povo, mas somente 2 contaram a verdade e falaram: vamos lá, o Senhor nos deu esta terra. Esta terra é nossa e nós vamos lutar em nome do Senhor. Mas os outros espias contaram histórias mirabolantes, coisas que era assim como que uma grande mentira também. Era no ponto verdade que aqueles povos eram guerreiros e fortes, mas a mentira estava que Deus era mais forte, e não aqueles povos. Então eles ficaram com medo e Deus teve que novamente ir lá falar com este povo e encorajá-lo e ameaçá-lo. Nós, nos nossos dias, temos que tomar certos cuidados. Excesso de coragem faz mal, mas excesso de medo também faz mal. Que nós não podemos fazer nada porque imaginamos que vai dar errado. Ou então alguém falou para nós que vai dar errado.
Grandes negócios se perdem por causa disso. Às vezes é também uma fofoca, mas muitas vezes é um excesso de medo. Então não se sai do lugar e não se faz mais nada. Na igreja é algo bem parecido. Às vezes, por medo, sempre se recua. Às vezes é necessário firmar o pé no chão e, com coragem, com a companhia do Senhor, afirmar aquilo que é verdade, aquilo que é correto, e não permitir que, por exemplo, um mundanismo se instale na congregação, ou então a palavra de Deus não seja mais proclamada como deveria ser, ou então coisas que acontecem à nossa volta e nós fazemos vistas grossas, porque não queremos nos meter nos assuntos dos outros. É necessário fazer aquilo que é correto. É claro que precisamos também de tato, não simplesmente invadir a casa dos outros e aí tomar conta da situação. Precisamos argumentar com muito amor, com muito carinho, para que as coisas certas se instalem. E por isso, trabalhar numa congregação, trabalhar numa família, trabalhar numa empresa ou na própria empresa, quando se é o próprio dono, tudo isso requer uma ideia de sabedoria, onde nós falamos com Deus, Deus nos dá a capacidade e aí começamos a julgar se isso vai dar certo, vai dar errado, o que é correto, o que não é correto, e na companhia de Deus seguimos em frente. Seguir em frente como cristão é sempre pela fé em Jesus Cristo. A nossa vida inteira é movida pela fé. Não é que quando nós saímos da igreja, nós temos uma vida particular sem fé, sem Deus, ou então somos cristãos, mas não ativamos o modo fé na nossa vida e só reativamos o nosso lado de pessoas de fé lá na igreja. Não pode ser assim, porque a igreja, a vida particular, a família, o trabalho, tudo é a mesma coisa para nós. Nós somos os mesmos diante de Deus e diante das pessoas, precisamos ser os mesmos. A nossa vida toda é movida por fé. E quando nós começamos a enfraquecer na fé e começamos a achar que o mundo é muito mais poderoso do que Deus, os políticos são mais poderosos do que Deus, os empresários são mais poderosos do que Deus, as pessoas que pleiteiam coisas nesse mundo e querem seus direitos são mais poderosos do que Deus, aí nós começamos a recuar e armamos a nossa barraca e ficamos do lado de fora. Seguir em frente na fé todos os dias da nossa vida. E a igreja, o culto, ele está lá para fortalecer essa nossa fé, para perdoar os pecados, trazer o perdão, a vida, a salvação, lá no culto, no sacramento, como na palavra, no anúncio da palavra e na bênção do Senhor. E ao sairmos de lá, estamos com a fé bem forte para vivermos a nossa vida juntos com Deus todos os dias. E aí o medo, aquele medo de excesso, aquele não vai fazer parte da nossa vida. Nós vamos ter mais coragem, porque Deus está junto conosco e nós, como seus filhos, Ele nos protege, Ele nos orienta, Ele nos encaminha para o bom caminho que nós devemos seguir. E se lá na frente tem dificuldades, vamos assim mesmo. Nós não vamos recuar por medo, mas vamos pela fé. A fé em Jesus Cristo, Salvador, é forte e Deus nos dá esta força e através de Cristo vale a pena sempre seguir em frente na fé. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, quantas e quantas vezes temos medo, receio, outras pessoas fazem medo para nós, existe também a fofoca, as mentiras, e na maioria das vezes nossos próprios pensamentos começam a cambalear em nossa cabeça e nos apresentam o medo, o receio de dar tudo errado. Vamos sempre seguir em frente, esse é o pedido que nós vamos fazer para o Senhor. Nós queremos seguir em frente, mas se nós temos receio, precisamos muito da Tua ajuda. O Senhor nos conhece
e sabe das nossas dificuldades. Por isso, venha nos ajudar. Ajude-nos a nós perdermos o medo e seguirmos em frente, mas seguirmos em frente sempre na fé, a fé em Jesus Cristo Salvador. Amém.